como ele é. Estamos lendo do capítulo Karma Yoga. O texto é o 4, capítulo 3, Karma Yoga. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Não tem lousa, não, é só aqui, né? Então, Nakarmanam manarambam naskarmyam purushos nute nacha sanyasnat eva siddhim samadhigacchati. Então, na não karmana, dos deveres prescritos, anarambat, não cumprimento, naskarmyam, que é a mesma coisa que a karma, né? Liberdade da reação. Purusha, homem, ashnute, alcança, nanem, chá também, sanyasanat, através da renúncia, eva, simplesmente, siddhim, êxito, samadhigacchati, alcança. Querem repetir? Hare Krishna. Não é meramente se abstendo do trabalho, que uma pessoa pode alcançar a liberdade da reação. Já é simultâneo, né? Já ouve, já fala em castelhano, já. Simultâneo, né? Você é argentina? De Colômbia. Colômbia. Nem somente pela renúncia pode ela alcançar a perfeição. Entende bem, né, o português, não? Sim. Já. Então, não é meramente se abstendo do trabalho que uma pessoa pode alcançar a liberdade da reação, nem somente pela renúncia pode ela alcançar a perfeição. É aquele verso, né? Karmani eva de karastena. Você tem o dever prescrito de lutar, mas você não tem o resultado do fruto da ação. É a Puspa que está aí? Veio de Porto? A gente veio de Curitiba. A gente foi para o festival da maratona e passamos em Curitiba, agora estamos aqui. Continuaram lá? Sim. Continuaram lá? E o festival amanhã vai acontecer, né? Sim. E em Porto também vai? Vai aqui também. Canto, né? Sim. Porque esse verso fala exatamente isso, né? Não é que você vai ficar a karma sem reação, né? Se execrando, né? Saindo da condição de não trabalhar, né? Krishna é mais direto. Ele fala que você tem a obrigação, Arjuna, de lutar, agir com o seu dever prescrito, mas saiba que você não tem resultado do seu trabalho, você não é a causa do seu trabalho, né? Porque se é ele que está direcionando, dirigindo, né? Essa é aquela coisa de dar o crédito, né? Às vezes acontece isso, né? A pessoa assina uma coisa, mas não é a pessoa, não é a pessoa. Se a pessoa for ter bom senso, ela vai entender isso, né? Só que aqui não é só o crédito, não é uma coisa muito difícil, porque do outro lado ele estava se abstendo e não querer trabalhar, ele não querer lutar, porque do outro lado estavam todos os seus parentes, né? Então, uma tarefa um pouco esdrúxula, né? Difícil. Então, o significado de sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui já.
Uma pessoa só pode aceitar a ordem renunciada da vida ao se purificar através do cumprimento da forma prescrita dos deveres que são estipulados unicamente para purificar o coração dos homens materialistas. E isso é os pumarcas materiais, né? Porque os princípios em si é só a condição de uma cultura avançada, uma cultura védica, de um ser humano, né? Esses 4 princípios, a partir daí é que vai começar a vida espiritual, né? Sem purificação não se pode alcançar o êxito adotando abruptamente a 4ª ordem de vida. Segundo os filósofos empíricos, simplesmente por adotar sannyasa, ou retirando-se das atividades fruitivas, a pessoa se torna de imediato semelhante a Narayana. Porém, o Senhor Krishna não aprova este princípio. Sem a purificação do coração, sannyasa é simplesmente distúrbio para a ordem social. É como se Krishna instruísse, né, a Arjuna a ele abandonar a sua posição, né, de kshatriya, de guerreiro, e fosse para a floresta, né, e ele aceitasse, né, não questionasse. O serviço, a prática do serviço, ele não é feito de forma alienada, né? Tá certo? Para empatena, para empatena sevaya, né? Tenta aprender a verdade ouvindo, né, o conhecimento. Mas a gente tem que ver o bom senso da coisa. Não é uma fé cega, né? Se eu der uns espirros aqui, tá? É por conta eu tô com uma gripe e começa a coçar aqui as narinas. Cada espirro danado. Então, mas esse ele não fez, né? Ele falou, não, seu papel, né? Você é um militar, um general, então se ocupe na posição de general, né? Entendeu? Porque é uma condição falsa você querer, né, na posição de um militar, querer ocupar-se na posição de um brahmana, né? As instruções que, por exemplo, que Krishna deu no Uddhava Gita, né? No Uddhava Gita, que é a instrução para um brahmana, é diferente da instrução que Krishna está dando para um kshatriya, né? Agora, toda essa compaixão, né, tem um motivo de Arjuna ter, né, se esquivado, né? Inclusive Krishna fala, você está se lamentando, né, falando palavras sábias, né, que não é digno para você, porque você não é um brahmana, é um kshatriya. Você só está se lamentando no que é digno, do que é pesado, não é digno de um general. Você fala de forma muito eloquente, mas na verdade isso não passa de lamentação, né? Você está se lamentando, né? Saiba que quando está na guerra, né? Ou ele vai para morrer ou vai para matar, né? Então ele não se lamenta nem pelo vivo nem pelo morto. É o que ele mostra aqui, né? Então Krishna está colocando que os filósofos
segundo os filósofos empíricos, simplesmente por adotar sannyasa, ou retirando-se das atividades fruitivas, a pessoa se torna de imediato semelhante a Narayana. Aí já é uma outra análise, né? Não só a posição de um sannyasi como um renunciante, como Krishna é, né? O poder, os atributos de poder, fama, beleza, conhecimento, riqueza e renúncia, né? Krishna tem isso no seu caráter, né? Nos seus atributos de forma totalitária, né? Total, né? Igualitária, né? E agora não é só não ter a posição da renúncia, mas ter as mesmas formas, né? Ou a concepção, né? Então, entendendo que a gente não consegue fazer serviço diretamente para Krishna, né? É uma tríade, né? Guru, Sadhu e Shastra, né? Podemos fazer serviço. Quando a gente negligencia, né, as escrituras, um dos três, né? Isso vai causar distúrbio, né? Principalmente quando a gente não segue esses dois trilhos, né? A filosofia tem dois trilhos, né? Bhagavata Vidya e Pancharatika Vidya. Então, Pancharatika Vidya foi deixado por Narada Muni, né? Então a gente tem que ter o mínimo da adoração, temos que fazer, né? A Pancharata. Se a gente está convidando o Krishna para vir aqui, para morar aqui, então existem regras, né? Por isso que se fala, quem não ouve, Pancharatika Vidya, Shruti, Smriti, né? O que pode ser ouvidos, né? Ou que pode ser lembrado, né? Que é a própria filosofia, dentro dos 9 processos. Shravana, Kirtana, Vishnismarana, Padaseva, Achyana, Vandana, Sakya, Dasya, Sakya, Atma Niveda. Então, os 9 processos que começam com ouvir, né, que é mais importante, é justamente para isso, né? Shrutis, o que pode ser ouvido e o que pode ser colocado na prática. E quando a gente ouve, né, por isso que é muito importante a gente ouvir, né, de quando a gente canta o mantra Hare Krishna, porque não é tão fácil, né? Simplesmente cantar, mas será que a gente está ouvindo? O mais importante, ouvindo, né? Ouvindo no canto dos santos nomes de Cristo. Quando isso não é feito, né? Shruti Smriti, Purana, escrituras antigas, Pancharatika, aí esse verso do Bhakti Rasamrita Nacional da devoção, do instrução, Padeshana. Akanti Hare Bhakti Utpataeva Kalpate. Então torna-se um distúrbio na sociedade, quando isso não é feito. Não. Primeiro, um distúrbio para com a pessoa mesma, né? Um distúrbio para com ela mesma, porque ela sabe que não está seguindo, né? E como a filosofia não é filosofia, não tem como você ficar, porque isso notoriamente é demonstrado, né? Entendeu? Você vê como quando a Juna que tinha ganho de Indra, né? Mas quando Krishna saiu, né, da vida dele, quando Krishna sai da nossa vida, então notadamente a gente enfraquece, né? Fica fraco. Não é um conceito de religiosidade, né, que o cara pode colocar uma roupa, né, ostentar em uma posição, mas não sei nada daquilo. Em filosofia não tem como, né? Então, primeiro que tudo, ele torna-se um estorvo, né, para ele mesmo, um caos. E o pior, né, causa um caos para a sociedade.
Aí depois, os filósofos empíricos simplesmente, segundo os filósofos empíricos, simplesmente por adotar sannyasa ou retirando-se das atividades frutivas, a pessoa se torna de imediato semelhante a Narayana. Agora é incrível, porque quando o devoto alcança esse estágio, né? Nadanana Janana Nadanana Nasundari Kavitan Vajagadisha Kamaye Mama Jamani Shvare Bhakti Haituki Tuai. Quando ela alcança uma posição onde ela não deseja nada, simplesmente servir, não deseja discípulos, um grande número de discípulos, né? Fala, né? Discípulo tem que ter, porque você tem que ajudar as demais pessoas, né? Você aceita, né, como ser um Diksha, justamente para dar continuidade ao Parampara, entendendo que nós não somos esses, né, esses Prabhupada, né? Estamos numa posição, o Prabhupada disse que está dando um sapato grande para que tornemos, né, sannyasis, né, assim, brahmacharis. Mas por Guru Kripa, pela misericórdia de Krishna e do mestre espiritual, estamos sendo agraciados, né? Porque mesmo nessa era de Kali, proíbe-se, né? Kalou Pancha Vivajaya. Proíbe-se cinco coisas, são proibidos nessa época. Um é sannyasa. Sannyasa Palapaitrika. Kalou Pancha Vivajaya. Proíbe-se 5 fatores. 5. Quais são os outros? Ter indulgência, né? Imagina a tamanha cultura védica, é a pureza, né? Quando se vivia na cultura védica. Como eu falei, né? Mesmo um homem de 4ª classe seguia naturalmente os princípios. Dana, Soti, Tapa, austeridade, limpeza, austeridade e veracidade. Né? Então, se a esposa não pudesse ter filho, então ele poderia ter filho com a irmã, com a cunhada, né? Para dar um filho à esposa. Imagina a pureza, né? Fazer filho na cunhada. Isso chama-se Devarena Sutta, filho, Sutta Patim, né? Assim como também proíbe-se Ashwamedha, Gavalamba. Ashwamedha é sacrifício de cavalos, de vacas, também está proibido. Então, 5 fatores que proíbem para essa era de casa. Né? Mas, né, aí eu ia fazer já, emendar com uma outra análise, que nesse estágio, nada nana, janana, ou trinada piso, nityana, taroa pisa, manina, manadena, kirtaniya. Vamos para a tradução. Deve-se cantar o santo nome do Senhor em um estado de espírito humilde, julgando-se inferior à palha na rua. Deve ser mais tolerante que uma árvore, destituído de todo sentido de falso prestígio, e deve estar pronto a oferecer todo respeito aos outros. E não querendo respeito. Né? Aí a própria personificação, né, da liberação, né, de moksha está prestes a fazer um serviço, querer fazer um serviço, né, a um devoto. Qual é essa história de Haridasa Thakura, né? Quando foi pego, qual vai lembrar? Quando foi pego foi açoitado, mando pelo rei, né? Para que fizesse com que ele saísse da sua meditação, enviando uma prostituta, né?
uma absara, né, do celestial, para poder fazer com que ele perdesse seu transe, né, sua meditação. Mas ele ficou incólume. Já para Sambarimuni, já não foi a mesma coisa. Né? Qual a diferença? Haridasa Thakur era um yogi perfeito. Sambarimuni era um yogi. Ele era um bhakti yogi. Então, a restrição para essa era yoga não é possível. Você faz avanço, né? Faz alguns avanços, né? Fazer os asanas, fazer, né? Esse é um caminho para chegar, né, ao estágio de serviço. E Krishna fala, Yoginampi Sarvesham Magatena Tarattamanaha Shadavan Bhajate Yoman Sameyukta Tamomataha. Sabe quem é o principal yogi para mim? É aquele que está unido, Bhaja, né? Shadavan Bhajate Yoman. Aquele que está unido a mim em serviço. Não importa, ele pode ser contaminado, pode ser, entendeu? Mas ele vem, faz serviço. Krishna só vai ver isso. Não vê mais nada. Só vê o serviço que ele está prestando. Né? Não é como, né, as pessoas às vezes tornam-se críticos, né? Ah, ele está fazendo, mas ontem ele fez isso. O Krishna não quer saber disso. Está querendo saber que ele veio e está prestando serviço. Né? Até porque né? Na medida que você faz serviço para mim, eu me reciproco para você, não importa. Krishna vai purificar. Né? Então, quais são as cinco liberações na forma de moksha? As 5 personificação da liberação. Agora quem vai ganhar um bôlefe que eu vou cozinhar para amanhã. Vai pegar um bôlefe, vai ganhar uma bolinha doce que eu vou fazer. Três samosas com recheio diferentes que eu vou fazer. Com palmito, outra com 3 bolinhas doces, inclusive uma que é muito boa com cevada. Nossa. Já tomou essa bolinha doce primeiro com cevada? A Pushpa conhece porque lá no sul se faz direto, né? Então eu vou fazer 3 para amanhã, para a festa. E vou fazer. Então, vamos ver as 5 formas da liberação. Alguém se arrisca? Não precisa ser Samipya, Sarupya, Sasti, Ekatwan, Sayudhya, né? Não precisa saber o sânscrito, mas quais são as formas de liberação? Ter as mesmas opulências que Krishna, né? Shasti, né? Swarupa, Rupa é o que? Forma, né? Rupa, forma. Ter a mesma forma de Krishna. Aquele mais abomina é Ekatwana. Eka, se fundir na refulgência Brahma. Essa é o que o devoto menos interessa. Embora as pessoas que comecem no processo yogi é chegar somente nisso, em Samadhi. Imagine o estágio em que o devoto, né, o processo de Bhakti se encontra, né? Não é assim? Porque quando o yogi está concluindo Samadhi, né? Como é seu nome? Luiz. Se Luiz continua aqui na sala, não saiu, né? Não foi embora. Né? Se continuar aqui, você já superou esse yogi. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Atyahara, Dharana, Dhyana, que são os 8 processos de Ashtanga Yoga, os 8 processos clássicos, que foi deixado na Satyuga. Né? Então, se o Bhakta Luiz continua aqui, servindo, ele já, né, é dito que já tomou banho nos ghats, né, as áreas
já desenvolveu todos os tipos de imperfeições, suicidas. Tem que concluir o processo, né? Tem que continuar e concluir. Então é dito que essa pessoa já participa, deu oportunidade a todos esses processos. Inclusive o de Swarupa, né? E Samípia. Tem a mesma compleição, a mesma forma, mesmos atributos de Cristo. Mas tem mais. Não, isso aí. Swarupa, Shasti, mesma opulência, né? Shasti. Salokya, morar no mesmo planeta. Salokya. É isso aí. Salokya. Olha aí. Mataji está Salokya. Morar no mesmo planeta que Krishna. Não é? Parabéns, Mataji. Ganhou meio banco. Vai, dos 5 acertou um, vai ganhar metade de um golfe. Mais de uma samosa também. Metade de uma samosa. Não é? Então, mas o Senhor Krishna não aprova este princípio sem esse princípio. Sem a purificação do coração, o sannyasa é simplesmente um distúrbio para a ordem social. Por outro lado, se alguém adota o serviço transcendental do Senhor, mesmo sem cumprir seus deveres prescritos, qualquer coisa que ele possa fazer para avançar na causa é aceita por Krishna. Haribo! Moranga. Olha aí. Né? Krishna aceita. Mais ou menos o que eu estava falando, né? Eu não tinha lido aqui. Isso chama-se a yoga da inteligência. Buddhi. Né? Talvez a palavra Buddhi seja uma das palavras mais que Krishna usa na Bhagavad Gita, que é usada a inteligência. Arjuna se arme com a espada com a inteligência, com o conhecimento, e mate os demônios da dúvida. Né? Dá-me Buddhi Yogantão, eu dou a inteligência pela qual eles podem vir a mim. Né? O tempo inteiro Krishna fala da inteligência. Não é porque tem meu nome, não, Buda, não, Buddhi. Mas, né, servo da verdadeira inteligência. Porque, né, a gente não pode perder essa inteligência de, por exemplo, tá ruim, né, a coisa tá ruim, eu não estou mais sentindo entusiasmo. Mas mesmo sem entusiasmo, mas se tem inteligência, né, às vezes a pessoa está num trabalho, não está mais gostando daquele trabalho. Mas o cara pensa assim, poxa, mas eu fiz um concurso público, não é assim? Então, pela inteligência, não, mas eu estou aí com todo o pessoal, eu não posso abandonar, né? Então, chama-se Tivrena Bhakti Yogena Jeta Purushampara, né? Esse verso da Escritura explica que a cama, que é a niskama, né? Que foi colocado, né? A palavra niskama, né? Naskarmya Purusho Asnute. Prabhupada colocou aqui a liberdade da reação. Quer dizer, a liberdade da reação está livre, né, da reação. Ou seja, niskarma. Né? Qual foi o verso que eu ia falar agora? Que foi? Eu ia falar o verso, agora fugiu. A cama sabe como vai. Sim, olha, tá ligado, né? A cama salva, a cama sem nenhum desejo. Cama vá, com todo tipo de desejo. Moksha cama. Moksha. Liberação. Desejo, cama. Tudo é desejo, né? O importante é não ter desejo, né? Nadanã, que é o estágio de Bhakti, é você, né? Inclusive não ter desejo, inclusive de ter a mesma forma em planeta, né? Danana, Janana, sobre desejo. A Raito, que a pessoa tem desejo de prestar serviço imotivado, nascimento após nascimento. Quando você vê essa premissa aí, então mostra que ele não tem desejo nenhum.
mesmo que ele venha, nascimento após nascimento, não é isso? Não tem jeito. Agora, sabe o que é que o devoto teme e não deseja, e não ora para Krishna? Para não, né, vir nesse mundo esquecido de Krishna. Né? Aí ele não quer. Mas para vir, né, para provar de vida espiritual, desde cedo, imagina, logo cedinho, entendeu? Aí não tem problema. Mas se esquecer de Cristo, imagina, nascer aí e não ter, passar uma vida, como tem pessoas, né, propostas, né, que já passaram aí, né? Eu converso com uma pessoa da minha geração, aí eu converso porque da minha geração o pessoal conhece, né? Da minha geração, conheceu o movimento que foi nos 70 e tal. Aí você, não sei se o cara tá de brincadeira, o cara fala assim, não, nunca vi Hare Krishna. Aliás, como você está falando, eu vi falar alguma coisa nos Estados Unidos, mas eu nunca me interessei, nunca. Ou seja, está proposto passar uma vida sem nunca se deparar, né? Ou seja, é complicado, né? Aí a pessoa vindo numa condição dessa, aí ninguém quer, né? Então, Moksha Kama. O que é que não pode parar? Tivrena Bhakti Yogena. Yudjeta Purusham Pará. Purusha, aqui foi traduzido o homem, o Purusha aqui, né? O verso não é meramente se abstendo do trabalho que uma pessoa pode alcançar a liberdade da reação, nem somente pela renúncia pode ela alcançar a perfeição, né? É assim, que não pode parar com o serviço, ter a inteligência, Buddhi, né, que o Prabhupada colocou aqui, né? Por outro lado, se alguém adota o serviço devocional do Senhor, estou bem constipado, né, que os olhos estão lacrimando, não é êxtase não, viu? Por outro lado, se alguém adota o serviço transcendental do Senhor, mesmo sem cumprir seus deveres prescritos, qualquer coisa que ela possa fazer para avançar na causa, é aceita pelo Senhor Buddha Yoga. Swapam api asya dharmasya trayate mahabhaya. Esse verso é belíssimo, né? Mesmo uma ligeira execução de tal princípio capacita a pessoa a superar as grandes dificuldades. E nesse verso fala assim, qual é o maior dos medos e maiores dificuldades? Na hora da morte. Então esse crédito nunca vai ser perdido, né? Agora imagina se a gente continua, né, fazendo, colocando o resultado na poupança, né? Poupando, né? Colocando através de serviços na caderneta do... Olha o crédito karma aí que a pessoa vai... o crédito karma, né, que ela vai obter. Ok? Vocês têm alguma... que achou aí, Luiz? Achei muito legal. Deu para entender aí? Às vezes eu divido, começo um assunto, coisa, eu penso que vai concluir, vai botando outros assuntos aí, mas foi pontuado, deu para concluir aí, deu os pontos, não ficaram abertos não. Tem algum comentário, alguma análise aí do que foi feito aí, falado aí? Não é meramente se abstendo do trabalho que uma pessoa pode alcançar a liberdade da reação, nem somente pela renúncia pode ela alcançar a perfeição. Algum comentário? Nada? Tranquilo? Lembro de convidar o pessoal para amanhã. Amanhã para festa, sim. Lembrando que amanhã é o dia mais importante na vida de Krishna, né? Porque é de Balarama, né? Sua expansão
primeira, né? Também é a própria na forma do guru, né? Que é o mestre espiritual, que são as instruções. Então, o grande festival do Senhor Balarama, então estão todos convidados, né? Não é feriado não, né? Não, Não, só para os Hare Krishna. Só para o Hare Krishna. Então, a partir das 19, né? 6 horas, Acho que é 18. a partir das 18 horas, todo mundo estão convidados para participar, não percam, esse é talvez uma data, né, mais importante, porque Krishna considera a Balarama, né, até mais importante, porque é a primeira expansão de Krishna, né? Tudo começa de Balarama. Balarama Sankashana Arjuna Niruddha. No Chatu Viurra, tudo começa com Balarama. Balarama se manifesta, né, nas formas, né, na parafernália, na panela. Amanhã quem levar a panela se purifica em dobro, porque é o dia de Balarama, né? Porque ele também se manifesta na louça, né? Nas sandálias, nos sapatos, na sombrinha. Esse é o Senhor Balarama. Então estão todos convidados, ok? Você vê aqui, Luiz, se tem alguém tem alguma pergunta, eu não tenho muita prática, só tem as pessoas, né? A Mataji tem uma dúvida ali? Vai lendo aí as pessoas que estão aí. Bom, aqui não tem nada. Vê aqui as pessoas para a gente dar um... Vamos ver quem está ao vivo aqui. Neise Miranda, Débora Thaísa e Bruno Bordon. Então, a todos, muito obrigado pela audiência, para nos assistindo. Se estiverem aqui em São Paulo, não deixar de vir. Ok? Ali não tem ninguém, né? No outro. Aqui? Não, aqui. Aqui não. Esse não acumula. Esse não Principais mensagens. Não tem nenhuma. Vamos lá, Mataji, começa no mesmo, né? Una pregunta. Ah? Una dúvida. Tá, mas como é o nome da senhora? O mi nombre es Oyaswini Radhika de Vidasi. Oyaswini Radhika de Vidasi. Diga em peso, o jazz da prata? Como é a tradução? La traducción, Sim. la fuerza y el entusiasmo de Srimati Radharani. A força e o entusiasmo. Ujasa. Ok, vamos lá. Qual é a dúvida? Qual é a pergunta? Mencionó la de que uno tiene derecho a ejecutar su trabajo, Sí. pero no a los frutos del trabajo. Pero sí uno toma el karma de sus acciones. O caso do... Não. É porque essa ação, né? Krishna fala, Karamani Vadikaraste Kadachana. Ele fala, você tem direito ao dever prescrito, né? Mas quando ele fala, você não tem direito à causa de seu serviço, também não se apegue a não deixar de executar. Krishna conclui assim também nesse verso, né? Porque a ação, o karma é a única coisa que nos prende nesse mundo. Dos 5 fatores da Bhagavad Gita, o karma é a única verdade que só depende da gente. Entendeu? Por isso que Krishna dá o livre-arbítrio. Então, como ele já está afirmando a Arjuna, né, que ele tem o direito à sua ação, ele está livrando a Arjuna de querer desfrutar do resultado do trabalho. Na verdade, a Arjuna, ele estava entendendo um pouco da filosofia, né, ali, né, no momento, né, que Krishna já estava ainda falando sobre os aspectos externos, né, social, né. Você é um general, então você não pode deixar de lutar, né. Depois ele vai entrar mais sobre os tópicos mais voltados mesmo para a eternidade, né, da alma, a temporalidade da matéria, né?
Quando ele fala derreio, está derreio, né? A alma passa continuamente da infância, juventude e a velhice. Ao abandonar o corpo, a alma não deixa, né? Dirastatra namorada. Ela não se deixa se influenciar. Contágio, mudança. Entendeu? Então a Juna queria se abster, né? Porque ele estava entendendo mais ou menos assim sobre a ação, né? Ele falou, bom, eu não vou lutar, porque eu sei que se eu executar e matar os meus parentes, eu que vou pagar a reação. Mas não vai pagar a reação, porque essa instrução não é dele propriamente dito, mas é do próprio Krishna que está. É como um governo, né? A gente vê que às vezes, né, as pessoas se enredam nas lutas, né, nas guerras, né? Se enveredam assim, vão para as guerras, né? E proteger, né? Em nome do governo, né, assim, da nação. E ali ele mata, né? Mas em nome do próprio país, né? Da nação. Quando eles voltam, é que eles vão ser presos, porque matou. Então, porque ele foi amando do governo. Pelo contrário, eles vão ser até condecorados, né? Todo ano, né, a gente vê como os pracinhas, né, são condecorados, entendeu? Sim, pronto. Então é isso aí, né? Só isso? Tranquilo? Então, todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jai! Então, amanhã todos